Maravilha. Me dê um pouco da sua atenção aqui, por gentileza. Somente os bonitos, lindos, maravilhosos, cheirosos, companheiros verdadeiros, sonhadores, aqueles que são filhos de Deus, herdeiros de Deus, somente esses. Olhem para mim e vamos numa mensagem maravilhosa. Diga amém. Amados, hoje, fazendo um estudo, eu comecei a buscar um nome, e o nome é Joseph, é um ministro e braço direito de um homem que ordenou a maior matança que teve dos judeus. Sabemos que Hitler, ele carregou uma das maiores estratégias, e por muitas vezes eu pensei que a estratégia vinha da cabeça dele. Não era. Ele tinha um ministro chamado Joseph, e ele tinha a seguinte tese dentro dele: fale uma mentira 1000 vezes, que essa mentira acaba se entrando como verdade na cabeça de alguém. Diga misericórdia. E esse intuito foi tão grande na Alemanha que eles começaram a tomar posse de rádios, jornais, e o ministro Joseph foi o principal comunicador entre toda a população. Então ninguém cantava num cinema, ninguém cantava numa apresentação como essa que estamos fazendo, sem antes passar por uma espécie de uma peneira de informação dada pelo ministro Joseph. E a intenção deles era: conte uma mentira 1000 vezes, até que alguém passe a acreditar como a única verdade. E quando eu vi essa matéria, aquilo começou a queimar dentro do meu coração, e eu comecei a ver que uma das maiores guerras é as guerras que estão dentro da nossa mente, porque somos tão mentoreados por tantas pessoas, e quando aquelas mensagens vêm, nós passamos a acreditar em algo que não é verdade, e principalmente quando se refere a nós. Mas o problema não é apenas quando eu ouço uma mensagem, o problema é quando eu conto essa mensagem. Porque o que você tem contado ao seu respeito para as pessoas? O que você pensa de si mesmo ou conta para você referente à situação que você está vivendo? Normalmente as mensagens que nós falamos são mensagens que agora estão justificando o porquê que estamos vivendo o que estamos vivendo. Pessoas passam a pensar em situações para justificar aquilo que vive no momento. Então eu venho como ministro de Deus, e não de uma comunicação simples, mas dizer que pela palavra dele, que toda a história mal contada ao seu respeito, toda a história introduzida dentro de você, que não faz parte de você, mas por alguma maneira você acreditou, eu já vejo e já profetizo que a mão de Deus vem e arranque essas histórias negativas de você. Diga glória a Deus. Eu quero chamar a tua atenção, porque existem algumas histórias bíblicas que as pessoas estão se justificando o porquê contam aquelas histórias. Agora a pergunta é: se a história que você conta de si mesmo for uma história cega, se a mensagem que você diz para você mesmo é uma mensagem cega. Como assim, apóstolo? O ano de pandemia me fez chegar até aqui e impede eu de vencer mais. Ou seja, histórias que estou contando de mim mesmo para justificar onde estou. Mas há um texto que eu sou apaixonado, que a Bíblia diz que um homem havia 38 anos no tanque de Betesda. Quantos anos? 38 anos. E olha a história que ele conta de si mesmo. A Bíblia diz que Jesus se aproxima e pergunta para ele: querem ficar curado? Este homem vai responder assim: querer até quero, mas eu não tenho ninguém que me ajude e me leve ao tanque para ser curado. Entende que esse homem tem uma história dentro dele: eu não sou curado e não vivo o milagre na minha vida porque não tenho ninguém que me ajude. É uma mentira, uma história cega que foi colocado dentro dele, dizendo: eu jamais vou ser curado porque ninguém me ajuda. Aí de repente chega Jesus e não ajuda ele, mas lança uma palavra para mudar a história que estava na cabeça dele. Agora entende, este homem estava há 38 anos e ele está dizendo: ninguém me ajuda. Mas porventura, será que ele não poderia ter tentado rolar? Ele não poderia ter tentado se arrastar? Entende isso? São 38 anos que todos os dias esse homem diz a mesma coisa: eu não vivo um milagre porque ninguém me ajuda, eu não prospero porque ninguém estende as mãos, eu não consigo vencer porque ninguém está auxiliando a minha vida. Eu quero dizer que hoje você não precisa de ajuda dessa terra, e toda a história que você conta para si mesmo, justificando porque não vence, assim te diz o Senhor: estou te introduzindo uma história nova, e essa história é de vitória, é de conquista, de multiplicação. Quem acredita em algo glorioso como isso, pelo amor de Jesus? Então manda um glória bem gostoso para o nosso Deus. Aleluia. É forte.
Aleluia. Agora vem comigo. O que eu quero colocar dentro de você é que aquele homem era paralítico por causa da história que ele estava contando. Ele não era paralítico porque ninguém ajudava ele. Era ele que estava limitando a sua própria história, dizendo: ei, ninguém me ajuda. Diga: está amarrado. Então hoje, entende, é nós dizendo para nós: eu não tenho sucesso, é por causa de um sócio. Eu não estou vencendo, é por causa de alguém. E o primeiro texto que nós lemos foi que os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Deus dizendo: os seus caminhos não são os meus caminhos, porque o seu caminho, o seu pensamento tem uma história chamada pormenor, mas o meu pensamento tem uma história chamada vitória. Aleluia. Se os pensamentos de Deus são maiores, eu desejo hoje tirar os meus próprios pensamentos e viver com o pensamento que Ele tem para mim, para você. Ei, eu vim profetizar numa noite de domingo, a dizer pelo nome de Jesus, que a história que Deus está instalando em você, eu só vejo vírgula vencedor, vírgula guerreiro, vírgula conquistador, vírgula realizando sonhos, vírgula não há nada que possa parar este homem, essa mulher. Será que tem alguém aqui nesse culto que acredita numa palavra como essa? Então, pelo amor de Jesus, um brado de glória a Ele que merece. Aleluia. É forte. Olhe comigo. Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então o homem está dizendo: eu estou todos os dias assistindo alguém entrar na minha frente. Todos os dias alguém vai no meu lugar, e a história que era ser para mim, alguém está vivendo. Só que entende, essa história travada na cabeça dele todos os dias. Ah, hoje eu não tento porque sempre alguém vai na minha frente. Ah, hoje eu não vou tentar porque sempre tem alguém que toma posse da minha vitória primeiro do que eu. Mas entende, é Jesus dizendo: quer ficar curado? Quero. Então arranca as suas justificativas, arranca as suas histórias. Eu não estou perguntando por que você não está vivendo, eu estou perguntando: queres ficar curado? Então a resposta para Jesus é sim. Queres prosperar? A resposta é sim. Quer viver o melhor? A resposta é sim. Então hoje eu venho como ministro do Evangelho a profetizar em nome de Jesus que o sim de Deus chegou. Aleluia. A mudança de história, de mentalidade chegou. Se tem mais um que acredita, dois glória por gentileza. Você crê nisso? Agora entende, eu vim aqui hoje com uma única mensagem, um único intuito: é mudar a história que você conta de si mesmo. É mudar a história que você conta para as pessoas ao teu respeito. O meu casamento não é bom por isso. Então hoje eu quero arrancar todas as histórias, porque essa é a história que te limita, essa é a história que mantém você no mesmo lugar. A pergunta é: quanto tempo contando a mesma história? Quanto tempo colocando o problema em alguém, ou a justificativa no tempo, ou no ano, ou na crise? Entende? Existe um pastor amigo meu que ele disse uma palavra linda. Ele falou o seguinte, que um membro da igreja dele chegou assim: ei, estamos num ano de pandemia, estamos num ano onde as empresas fecham, estamos num ano onde as coisas estão dando errado, os casamentos estão se quebrando. E o membro da igreja perguntou: pastor, o senhor está com medo? Não. Por que não? O pastor disse: porque eu decidi não participar dessa pandemia, eu decidi não participar dessa crise, eu decidi não participar dessa situação. O que o pastor está dizendo em outras palavras? Ei, o problema está aqui. Se você temer, Jó disse: o mal que eu temia me sobreveio. Mas a minha mente está programada para não participar de um ano de doença. A minha mente está programada para não participar de um ano de crise. Eu vim profetizar em nome de Jesus. Eu não sei o que o diabo vem falando dia após dia, quantas vezes ele está tentando colocar na sua mente uma história falsa, mas a história verdadeira é: eu e você somos filhos de Deus, quem pega. Eu e você somos herdeiros de Cristo Jesus, quem pega. Eu e você somos filhos, nós somos chamados pelo nome do Senhor, e não há limites para quem pensa assim. Diga glória a Deus. Há uma outra história, e a história do menino chamado Mefibosete. Diga amém. Mefibosete tinha uma história que ele contava de si mesmo, e ele dizia assim para ele e para as outras pessoas: eu sou um cão morto. Essa é a história que ele contava de si mesmo. Só que entende, Mefibosete tem um sangue real, ele é príncipe, mas ele diz: eu sou um cão morto. Ele é um homem que foi chamado para sentar em tronos e liderar gerações. Só que agora ele está dizendo: eu sou um cão morto. E ele tem o porquê dizer isso.
uma história que foi contada dentro dele, e ele repete isso sempre. E por quê? Sabemos a história que ele nasce príncipe, os pés dele são quebrados. O texto diz que ele passa a morar em Lodebar, o seu pai morre, a sua família morre, e agora ele se sente esquecido. Só que entende, dentro dele é uma linhagem real. Então o sangue dele é real, o sobrenome dele é real. Só que a história que ele conta de si mesmo é: eu sou um cão morto. Diga, está amarrado. Então a pergunta hoje é: o que vai sobressair, a história que você conta ou o sangue real que corre sobre as suas veias? Eu vou dizer de novo: o que vai prevalecer nesse dia? A história dizendo não posso, não consigo, não tem jeito, não vou chegar lá, é muito difícil para mim. Olha o tamanho da prova, o tamanho da luta. Ou o sangue real que corre nas suas veias gritando aleluia. Existe um versículo de Isaías, Jean, que eu sou apaixonado, que o próprio Jesus, ele menciona, dizendo que ele verá o fruto do seu trabalho. E qual o fruto do trabalho de Jesus? A cruz. Então se tem alguém que torce para mim nos céus, o nome dele é Jeová. Aleluia. É ele dizendo: eu morri por aquele apóstolo. Prega, meu apóstolo. Eu morri pelo Jean. Vai, eu morri por essa igreja. Então há um Deus lá nos céus dizendo: eu morri por você, e eu acredito que a tua história a partir de hoje será totalmente diferente. Tem alguém, pelo amor de Jesus, para pregar comigo aqui? Então levanta a mão para os céus, balança essa mão, grita comigo assim, dizendo: Jesus, eu não sou o que o mundo diz, eu não sou algo negativo, mas eu sou o que o Senhor diz de mim: mais do que vencedor, conquistador. Diga, sonhador, guerreiro. Diga, ainda hoje eu recebo a mente de Cristo para tomar posse de coisas grandes. Alguém crê? A Bíblia conta a história de uma mulher que a mentalidade dela é na contramão de tudo que está acontecendo. O texto chama a menina com fluxo de sangue, e ela está sofrendo há quantos anos? Não ouvi? 12 anos sofrendo. Só que agora entre dentro desse cenário comigo. A menina foi sobre os médicos disseram: não tem cura. Os amigos que estão perto dela dizem para ela: não toque em mim porque é contagioso. Ela olha para ela e todos os dias vê sangue e mais sangue. Só que de repente ela passa a contar uma história para ela, e não é uma história para outras pessoas. Ela diz assim: eu vou até Jesus, e se eu somente tocar nele. Eu fui procurar essa frase no original. Essa frase, eu vou e tocarei na veste dele e serei curada, é uma frase de um sentido que ela passou a repetir muitas vezes. Então era uma mulher que olhava o fluxo escorrendo sobre si, e ela dizendo: eu vou até ele, vou tocar e vou ser curado. Ela foi ao médico, o médico diz uma história para ela: não tem cura. Mas ela passou a repetir: eu vou até ele e vou ser curada. E os amigos dizendo: não toque em mim porque vai contagioso. E ela começou a contar uma história para ela: eu vou até Jesus e vou ser curada. Agora entende, é uma pessoa que está na contramão de toda a situação. É uma pessoa que agora não acredita na história que o mundo conta. É uma mulher que não acredita na história que o médico está dizendo. É uma mulher que não acredita na história do que os amigos estão dizendo. Então eu não sei como você entrou aqui hoje debaixo de uma história de um médico. Eu não sei se você entrou debaixo de uma história de amigos, debaixo da história de um pai, de uma mãe, alguém dizendo não há como. Mas eu quero que você seja exatamente como esse texto dizendo: se eu somente tocar, acreditar nele, acabou, toda a minha história é mudada. Então levante a mão para os céus em nome de Jesus. Eu venho hoje como profeta de Deus a dizer ao nome dele que a tua história hoje é transformada, e toda a história que introduziram dentro de você é arrancada nesse culto. Alguém crê nisso? Dois glória para Jesus forte. É forte. Aleluia. Isso é lindo. Olha só, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei. Ei, vem comigo. Só que o que o médico disse para ela? Não tem mais. E ela dizendo para ela mesma: eu vou e vou tocar nele e vou ser curada. O que os amigos disseram para ela: não toque em mim porque isso é contagioso, fica longe. E ela dizendo para ela: eu vou até ele, vou tocar nele e eu vou ser curada. Aleluia. Então é alguém de fora tentando colocar uma ideia, Carla, dentro dela, dizendo não tem como, e ela dizendo tem, porque eu conheço alguém que ninguém conhece.
É alguém dizendo: ei, a história para a sua vida é essa, limitada, doente, opressiva. Mas é ela dizendo: não, eu não sou o que as pessoas estão dizendo. Essa não é a minha história. E melhor, a minha história, não estou dando um pergaminho e uma caneta na mão de alguém, não. A caneta ainda está na minha mão e o pergaminho ainda está na minha mão. Então sou eu que escrevo a minha história. Não é o médico que escreve, não é o advogado que escreve, não é os amigos que escrevem. Mas eu quero hoje escrever dizendo: eu vou tocar em suas olas e serei curada. Eu vou tocar em Cristo e serei próspero. Eu vou tocar nele e tudo será diferente. Tem alguém aqui, pelo amor de Jesus Cristo, que pode dar um brado de glória por isso? Aleluia! Aleluia! Então hoje eu venho com uma única mensagem a dizer: qual é a história que você está contando para você mesmo? A história que você conta é uma história que está te paralisando. Então passe a contar uma história nova. Eu falei para você que Adolf Hitler, junto com o seu ministro Joseph, contaram 1000 vezes uma mentira para as pessoas e passaram a acreditar. Então hoje, em nome de Jesus, que venha uma mão forte de Deus dentro de você e arranque toda a história que te limita. Apóstolo, não sou feliz porque eu assisti meu pai e minha mãe numa traição. Apóstolo, não sou feliz porque eu já fui traído. São histórias, isso já passou, não dá para mudar. Mas o que nós podemos mudar aqui hoje é o teu presente. É Deus dizendo: ei, você não é o que o passado diz a teu respeito. Você não é o que as pessoas estão tentando introduzir dentro de você. Eu estou declarando pelo nome de Jesus numa casa de oração, na presença do meu Deus, e declarando a Ele: seja honra e glória, e Ele vai fazer tudo novo sobre a tua vida. Diga glória. Olha aqui comigo, olha o que está escrito em 2 Coríntios 6,12. Isso é muito forte. Não tendes limites em nós. Grita comigo assim: não tendes limites. Diga: em nós. Olha só: mas estáis limitados em vossos próprios afetos. A palavra afeto aqui está falando de sentimento. Então o texto coloca duas bênçãos. A primeira, que em nós não há limites. Em nós na onde? Na igreja, no amor de Deus. E agora nos meus próprios sentimentos há limite. Então o que me paralisa é o meu sentimento, a história que eu conto. É aquilo que a minha mente fica dizendo para mim todos os dias. Então eu quero dizer que toda limitação que foi introduzida na sua mente seja arrancada. O texto está dizendo que você é limitado pelos seus afetos. Alguém de 15 a 20 anos está casado e tal, e por uma emoção sentimental desiste de 15 longos anos e passa a viver uma emoção e depois vê que tudo aquilo era uma mentira. Você entende? O texto está dizendo que os meus afetos levam uma vida limitada, uma vida que pode me derrotar. Mas quando eu coloco a palavra de Deus, em nós não seremos limitados, em nós não teremos limites, em nós, ou seja, em Cristo, a igreja, a palavra de Deus. Então sabe o que Deus está dizendo? A história que tenho para que fique na sua mente a partir de agora, que há um Deus nos céus torcendo por você, dizendo: vença. Há um Deus que todos os dias está do seu lado dizendo: continue com você. Não estou vendo, mas Ele está ali. Essa é a arte da fé. Aquilo que eu não vejo, mas eu espero. Apóstolo, o vento está difícil, ok? Ei, começa a gritar. Quem sabe ele está dormindo na polpa do barco, mas Ele está presente. Aleluia. Apóstolo, estou no meio do deserto. Descansa. Ele é especialista em esconder os seus no deserto para depois exibir em vitória. Eu estou profetizando pelo nome de Jesus que a história verdadeira que Jesus escreveu e está contando nesse culto é muito maior do que toda a história negativa. Diga glória a Deus. Queria que você pegasse na mão de alguém do teu lado, chacoalhe essa pessoa, diga assim: em nome de Jesus, a história que está dentro de você precisa ser mudado. Olhe no olho de alguém e profetiza para ela dizendo assim: ei, você é muito maior do que se imagina e vai chegar muito mais longe do que você pensa. Diga: o teu passado não me interessa, o que interessa é o teu futuro com Jesus Cristo a partir de agora. Crê nisso? Uau! É forte. Aleluia. Ei, qual homem de Deus que você vê na Bíblia que não tem uma história negativa para contar? Todos têm.
Sabemos do glorioso Pedro, uau, a sua sombra curava as pessoas. Só que teve um dia que uma história quase mata ele. Diga qual? A história dele dizer: eu neguei Jesus. O homem que me ensinou tudo, eu neguei ele. Aquele que me levantou, neguei ele. Então essa história estava corroendo a mente dele. Até que Jesus disse assim: Pedro, tu me ama? Amo. Ama mesmo? Amo. Ama de verdade? Amo. Então apacenta o que é meu. Faz para mim. Vem comigo. A Bíblia vai dizer que uma história de Paulo está contando assim, que ele ganha um espinho na carne, vírgula, um mensageiro de Satanás, que todos os dias fala na cabeça dele: você é assassino, você já prendeu ministros da igreja, você já colocou fogo em igrejas. Essa história estava matando ele. Até que Jesus vem e diz: a minha graça te basta. Ou seja, a minha história é maior do que a sua, e o que prevalece é a minha história, não é a sua. Então deixa o seu passado e se veste da minha história. Aleluia. Entende? Agora é o Moisés da vida com uma história dizendo que ele matou alguém, e as pessoas dizendo assassino. Então a história dizendo: eu sou um assassino, não mereço carregar o nome de Deus. Eu sou um assassino, não mereço ajudar ninguém. Mas de repente vem o próprio Deus e vai dizer: eu sou o que sou. Vai e eu estou do seu lado. Resgata, opera, cura. Eu continuo com você. Diga amém. A história que Davi contava para si mesmo é: eu tomei uma mulher que não era para tomar, me deitei com quem não era para se deitar, eu mandei matar um homem, agora o próprio Deus matou uma criança. Não vou ser mais pai, não consigo mais se ver, não consigo mais prosperar. Aí a Bíblia vai dizer que nasce uma criança de novo entre Davi e Betseba, e o nome é Gededias, significado amado do Senhor. Era Deus dizendo: na sua mente era uma mente de derrota, mas eu estou dizendo: eu estou amando Davi, o seu recomeço, estou amando a sua nova história. Não entendeu? Eu vim dizer em nome de Jesus que todos os vencedores da palavra de Deus tiveram um momento onde uma história negativa tentou crescer, mas a história positiva de Deus prevaleceu, continuou. Quantos crê? Diga glória a Deus. Agora olhe para mim. Uma história que eu sou apaixonado é onde o próprio Jesus vai passar uma guerra interna dentro dele mesmo. A Bíblia diz que Jesus vai ao Monte das Oliveiras. Ele chama os seus discípulos, 11 por número, porque um já estava indo trair ele. E Monte das Oliveiras significa prensa do óleo, lugar onde as pessoas são prensadas. Você já viveu isso? Você tem um ambiente assim, que é aquele ambiente que te pressiona. Só que eu sempre falo que a pressão gera resultado. Isso é incrível. Jesus está no Monte das Oliveiras orando, e de repente ele fala assim: Pai, se possível, passe esse cálice de mim. Jesus está dizendo: poxa, a minha carne está sofrendo. O texto diz que ele começa a suar sangue, um sofrimento interno. Os seus batimentos cardíacos estão elevados, aos seus poros estão saindo sangue do seu corpo. Ele está dizendo: passa de mim esse cálice, mas existe uma vírgula que eu sou apaixonado: mas que todavia faça-se a tua. Jesus, ele estava dizendo: está sendo difícil, mas ele diz que seja feita a tua vontade. Aí a Bíblia diz que o anjo desce, em Lucas 22, 39 e diante, e o anjo o confortava a Jesus. Cai na realidade, quem é mais poderoso, Jesus ou um anjo? Jesus ou um anjo? Jesus, só que o texto diz que o anjo veio e confortou. E por que disso? Porque Jesus, ele começa a acreditar numa história que está difícil. Ele está dizendo: passa-se de mim esse cálice. Ele está pedindo, ele está orando, e toda palavra dita em oração é um pedido pronto para ser atendido. Mas de repente ele muda: mas que seja feita a tua. O anjo chega e conforta. A palavra conforta significa: fica de pé, estou te dando força, estou te dando entendimento, eu estou do seu lado, nós vamos passar por isso junto, eu estou com você. Então essa aqui é uma resposta para alguém. Existe uma história te martelando, um passado te martelando, existe um pormenor te martelando. Só que também existe um Deus dizendo: maior é o número de anjos do que o dos demônios. Então eu quero acreditar que hoje é o próprio Deus dizendo que os anjos venha e fique ao lado de todos e o conforte, e você vença pelo nome de Jesus. Mãozinha lá em cima para a gente glorificar os céus. Diga comigo: Senhor Jesus, a minha história
veio até aqui. E existe situações ruins, negativas, mas hoje eu te peço, substitui por uma história nova, de vitória, de ganho de almas, de conquista. Coloca a mão sobre a tua cabeça e declare 3 palavras fortes de que tem que acontecer sobre a tua vida. Declare 3 milagres extraordinários. Senhor, dentro da minha mente eu serei esse vitorioso, dentro da minha mente eu serei o melhor, dentro da minha mente, Senhor, não haverá limites. Eu declaro e profetizo pelo nome de Jesus que toda história que impregnaram é arrancada, que todo passado de sofrimento é arrancado. Ei, o problema de ex é arrancado, o problema de prisão é arrancado, o passado de drogas é arrancado, o passado de prostituição é arrancado, o passado de engano é arrancado. Eu estou declarando que assim diz o Senhor: eu não estou nem aí com o teu passado, porque eu sou um Deus que estou mudando o teu presente e gerando um futuro novo. Se tem alguém que acredita nisso, pelo amor de Jesus, aplaude e glorifica ao Senhor. Ei, para acabar aqui nós ceamos. A todo homem de vitória, na palavra de Deus, todos tiveram uma história que contavam para si mesmo, e essa história era uma história ruim, e todos eles aprenderam a superar a história ruim para viver a história que Deus tinha. Então hoje, em nome de Jesus, eu sei que se eu entregasse o microfone para 10, 15, 20 pessoas, vocês teriam muito a falar, dizendo: no meu passado aconteceu isso. Apóstolo, um acidente, a perca do pai, a perca da mãe. Apóstolo, eu perdi algo valioso, e parece que os sonhos morreram dentro de mim. Só que de repente você entra num culto, aí Deus começa a falar justamente o que você viveu, justamente a história que você contava para você, e Ele continua reforçando: ei, a tua história prefiro eu jogar no mar de esquecimento e escrever com meu sangue uma história totalmente nova. Se tem um filho de Deus de pé para glorificar e exaltar esse Senhor Jesus, é forte, é lindo isso. Aleluia, aleluia, amém. Eu quero que você feche os olhos nesse momento. Grite assim comigo: Senhor Jesus, pela fé eu recebo o que o Senhor escreveu para a minha vida. Há muitos dias eu fiquei limitado por causa da minha mente, dos meus sentimentos, as minhas emoções, mas hoje estou pronto para viver uma história nova. Diga: vem, Espírito Santo, e escreve dentro do meu coração a tua verdade. Coloque as mãos sobre o teu coração. Eu vou fazer uma oração aqui. Algumas pessoas serão cheias do Espírito Santo neste momento. Aqueles que já são batizados e carregam o dom de línguas, fale e pronuncie mesmo, porque a Bíblia diz que você é luz desse mundo. Então a luz que está em você, que resplandeça perto de alguém. Aleluia, eu creio nisso. Isso, Senhor Jesus, eu oro para que de fato, Senhor, o Senhor agora toque, Senhor, do maior ao menor, de uma criança a um idoso, e que haja um batismo em massa. Isso é um sinal que o Senhor está escrevendo dentro de nós uma nova história, um novo recomeço. Senhor, eu creio nisso, eu declaro sobre essa igreja, eu declaro sobre